Olá pessoal, sou o professor Eduardo e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das células. Hoje nós vamos falar um pouco sobre envoltórios celulares. Para dar início, vamos falar sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática, que é a estrutura que está presente em células procariontes, eucariontes, dentre as eucariontes, células animais e vegetais. Tem a função de delimitar e dar o formato à célula. É a estrutura que permite a entrada e a saída de água, sais minerais e alguns nutrientes. É conhecida como uma estrutura seletiva, também conhecida como modelo do mosaico fluido, formado por proteínas inseridas em um fluido de lipídios. A membrana plasmática ela é constituída por uma bicamada de fosfolipídios, estruturas diversas, como proteínas, carboidratos e colesterol. A membrana plasmática, que é constituída por uma bicamada lipídica, como já foi falado, ajuda no isolamento da célula e impede a passagem de moléculas grandes ou solúveis em água. Constituída por proteínas imersas, que vai ajudar na permeabilidade seletiva. E nas células animais, a membrana plasmática vai ter a constituição aí por colesterol. A membrana plasmática, que é constituída também por fosfolipídios, esse é dividido em duas partes. A cabeça hidrofílica, que é solúvel em água, e a cauda hidrofóbica, que é insolúvel em água. A membrana plasmática, que vai dar o revestimento e delimitação da célula, pode estar agregado a outras estruturas, como o glicocálix e a parede celular. O glicocálix, que vai estar presente em animais e protozoários, e a parede celular, que vai estar presente em bactérias, cianobactérias, alguns protistas, fungos e plantas. O glicocálix é um envoltório externo à membrana plasmática, uma camada de carboidratos ligados a proteínas ou lipídios, presente em células animais de alguns protozoários. Vai auxiliar na resistência e na barreira contra agentes físicos e químicos e ajuda no reconhecimento celular. Retém nutrientes e enzimas ao redor da célula. A parede celular vai ajudar na rigidez da célula vegetal, como por exemplo, ou bactérias, ou protistas, ou fungos, vai permitir uma maior resistência, vai auxiliar ou também vai ser permeável, assim como a membrana plasmática, mas não vai exercer um controle. Nas bactérias, a parede celular é constituída por peptidoglicano, nas plantas, constituída por celulose, nas células vegetais, essa parede celular é chamada de parede celular fina ou primária. Nas células vegetais adultas, essa celulose é chamada de espessamentos ou parede celular secundária. Protistas, essa parede celular é constituída por sílica ou celulose, e nos fungos, essa parede celular é constituída por quitina. Para entendermos mais sobre essa permeabilidade seletiva da membrana plasmática, nós vamos ter que conhecer um pouco sobre solução, a relação da solução para com a permeabilidade da membrana plasmática. A solução é uma quantidade de soluto dissolvido em uma quantidade de solvente. Moléculas dissolvidas, soluto, em água ou em qualquer outro líquido solvente, vai se transformar em uma solução. A concentração de uma solução é um tanto maior quanto mais soluto estiver dissolvido em uma mesma quantidade de solvente. Nós temos aí 3 exemplos de solução: isotônica, hipertônica e hipotônica. Isotônica, quando nós temos duas soluções em mesma concentração de soluto. Hipertônica, quando tem mais concentração de soluto. Hipotônica, quando tem menos concentração de soluto. Esse processo de troca ou de permeabilidade ou de passagem de
nutrientes, águas, sais, minerais, se dá por processos classificados aí em processos passivos, ativos ou mediados por vesículas. O processo passivo é aquele que não tem gasto de energia. Nós temos o exemplo da difusão facilitada e osmose. O processo ativo é aquele que tem um gasto de energia, que se dá, por exemplo, através da bomba de sódio e potássio. E o processo mediado por vesículas, que são vesículas que são utilizadas para a entrada, saída de partículas ou micro-organismos na célula. Nós temos exemplos da endocitose e exocitose. Na difusão, que não tem o gasto de energia, nós temos o movimento de partículas de um meio mais concentrado para um menos concentrado, a fim de igualar a concentração. A osmose, que se dá por uma membrana semipermeável, onde nós temos, por exemplo, aí um meio hipotônico, ou seja, nós temos a maior concentração de solvente e a menor concentração de soluto, e do outro lado nós temos o meio hipertônico, onde nós temos uma menor concentração de solvente e uma maior concentração de soluto. E a osmose se dá de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Nós temos também um exemplo aí de difusão facilitada, que é o transporte passivo de substâncias através da membrana celular, que conta com o auxílio de proteínas. Então, as substâncias vão passar diretamente por proteínas. Nessa difusão facilitada, não tem gasto de energia. Ela permite a passagem de substratos, moléculas ou íons de um meio mais concentrado para um menos concentrado. Nós temos o exemplo aí de transporte ativo, que é aquele que vai ter um gasto de energia, onde os íons, sódio e potássio, vai passar de um meio extracelular para o meio intracelular, ou do meio intracelular para o meio extracelular, através de proteínas, porém essa proteína vai ter um gasto de energia, vai quebrar aí a energia, né, que é a ATP, se transformando em adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina. Nós temos aí o exemplo também da endocitose e exocitose. Endocitose, que pode ser dividida em pinocitose, quando ela absorve fluidos através de prolongamentos e invaginações da membrana plasmática, e fagocitose, que é um processo de ingestão e destruição de partículas sólidas, como bactérias ou pedaços de tecidos necrosados. E a exocitose, que são células excretoras, como pâncreas, insulina e glucagon, e plasmocitose, que é a defecação de resíduos, que é um processo ativo no qual o material intracelular é transportado através de vesículas para o meio extracelular. Obrigado por ter chegado até aqui e até a próxima aula.